Tá começando o primeiro episódio do podcast Coach Agenda Lotada, o podcast que vai te ajudar, coach, a lotar a sua agenda e multiplicar as tuas fontes de receita. Eu sou o Rafael Galdino. Opa, aqui é o Jorge Soares. Beleza, e o tema de hoje é como você vai lotar a sua agenda de coach. Não é isso aí, Jorge? É isso aí, um tema que eu vejo muitas pessoas querendo ir, né? Como lotar minha agenda de coach, de clientes, como é que eu posso atrair essas pessoas, né? Então vamos começar aqui. Beleza, só que antes da gente falar sobre esse tema, eu queria trazer aqui por que a gente criou esse podcast. Na realidade vai ser um canal do YouTube, você vai poder acessar esses vídeos no YouTube e também vai poder escutar pelo Spotify. Mas qual foi o real motivo, por que a gente sentou, decidiu, tomou um café e falou assim, cara, vamos criar um canal pro coach lotar a agenda dele. E aí? Isso aí. Poderíamos mudar em 4 anos, em 4 meses, né? Veio pandemia, então essa aceleração fez com que a gente trouxesse aqui essas ideias. Mas também, nesse momento de pandemia, muitas instituições de coaching, elas pararam de funcionar, né? Para não dizer que quebraram, né? E aí nós estamos aqui, né? A Febracis traz várias ideias sobre marketing, vendas, e o que a gente está trazendo aqui para você é isso, para você lotar a sua agenda de coach e também se posicionar no mercado, que eu acredito que ainda vai começar e o mercado de coach, de business vai alavancar muito, né? Então você vai ter uma grande oportunidade se você começar a seguir aqui o canal. Na realidade, Jorge, a gente estava conversando antes da gente iniciar aqui o podcast e a gente até comentou e falou que por conta da pandemia, né, muitas pessoas estão sofrendo estresse, estão com problemas emocionais, estão se separando, não estão conseguindo realizar suas metas. E como agora, nesse momento, né, que a gente está aí com as vacinas e estamos saindo aí desse período de pandemia, como vai ser importante a profissão de coach, né? E esse canal é meio que para você meio que vestir a camisa e bater no peito e falar assim, eu sou coach e eu posso te ajudar a sair desse caos. Que tem muitos coaches aí que acabam se escondendo, né? Verdade? Exatamente, né? E assim, você falou aí, de vários temas e nenhum deles foi um tema de ganhar dinheiro. Foi estresse, foi relacionamento. Assim, tô falando para o coach que o coach vai ajudar o cliente a ganhar dinheiro, entendeu? Então, um dos ganhos, né? Porque assim, não é somente financeiro, business, mas também tem relacionamento, estresse, ansiedade, saúde, né? E é um mercado, né? De acordo com as pesquisas, que vai crescer muito, que é o coach de bem-estar também. É isso aí. Lá nos Estados Unidos, né? Já a profissão de coach é uma profissão onde as pessoas falam muito bem. E aqui no Brasil, as pessoas estão começando a entender, a mudar esse nível de consciência, né? Que o coach sim pode ajudar a realizar suas metas, o coach sim pode fazer com que você saia de um estado de caos, um estado onde você está passando uma certa dificuldade, um problema. E esse podcast tem um objetivo de ajudar você que é coach, né? A ideia aqui é criar uma grande comunidade de coaches, não só da Febracis, né? A gente quer trazer todos os coaches de outras instituições que acabaram ficando órfãos nesse momento agora de pandemia, né? E trazer você aqui para esse bate-papo, para essa conversa. E olha, eu já quero pedir para você que está aqui é o primeiro episódio. Então, se você quiser que a gente aborde algum tema que pode te ajudar na tua carreira profissional, fazer você ganhar mais dinheiro, fazer com que você possa atender melhor o seu cliente, aqui está a expertise de marketing comigo e tá a perícia, né, de toda a jornada já vivida do Jorge Soares. O Jorge hoje que é coach dos coaches, né? Ele é coach do Paulo Vieira, que hoje ele chegou no top dos tops, não é isso, Jorge? É isso aí, ser coach do Paulo Vieira, né? Uma grande honra também, né? Um dos maiores coaches do mundo e trazendo essa bagagem também. Então seja muito bem-vindo você que é da Febracis, você que é de outras instituições também, né? Aqui é uma comunidade do coach, tá bom? Seja muito bem-vindo. Que massa, beleza. Então vamos voltar agora para o nosso tema original, que é como você, coach, pode lotar a sua agenda. Já pega o gancho aí da nossa missão do podcast. Jorge, o coach, para lotar a agenda, ele passa por alguns erros. Assim,
até ele chegar a lotar a agenda, eu acredito que ele passa por alguns erros. Antes da gente explicar esse como ele vai lotar a agenda, vamos deixar claro o estado de consciência, aquele estado atual, que talvez você, coach, que está passando por esses erros, pode estar se sentindo agora. Que erros são esses? Interessante que o coach fica muito bom na parte da ferramenta, né? Na parte técnica, né? E um dos maiores erros é que o coach fica bom só nisso. Não fica bom em vender, não fica bom em marketing, não fica bom em divulgar o seu produto para a audiência, né? Então, a pessoa tem que ter uma das primeiras coisas, né? Que a gente estava trocando uma ideia com vários coaches também e aproveitando também o questionário, né, que você tem dos produtos que você tem para coach, é o quê? A pessoa ela tem que ter uma maestria, certo? Em ferramentas, e antes disso, a mentalidade certa, né? Muitos coaches não têm a mentalidade certa, acreditam que não vão funcionar, acreditam que não sabe se vai lotar a agenda ou não, né? Então, é um dos maiores erros a mentalidade errada. Só existe 2 tipos de mentalidade, né, Gal? Ou escassa ou abundante. É verdade, cara. E aí esses coaches eles estão vivendo nessa mentalidade escassa. Eu lembro muito bem, você falou aí que eu fiz alguns produtos para coach, né? E eu lembro muito bem que no primeiro produto que eu fiz para coach, que foi o Sessão Paga, que eu acho que hoje já tem mais de 10 mil alunos que já fizeram esse treinamento, né? Eu criei uma jornada para os coaches, né? Quando o coach ele sai da instituição que ele se forma, qual a primeira conquista que ele coloca na cabeça é: eu preciso de um cliente pagante, né? Que eu preciso fazer uma sessão paga. Exato. E aí o que acontece? Aquele destravar da sessão paga, né, leva ele a sonhar com novos clientes. E aí um outro marco que eu vejo muito os clientes os coaches abrindo a boca para falar, cara, agora eu já tenho 10 clientes, né? Os meus primeiros 10 clientes, que é um outro marco, né? E depois de criar esse marco, eu vejo que o coach ele tem uma vontade, um desejo de falar para mais multidões, né? Então ele acaba se tornando um palestrante, ele acaba criando, aí entra naquele momento onde ele percebe que tem mais fontes de receita. Que ele pode ter mais fontes de receita, ele pode fazer uma palestra online, aí ele pode fazer um coaching em grupo, aí ele pode fazer talvez até uma mentoria, que talvez esse podcast, o coach versus mentoria, talvez até seja um tema pra gente bater um papo, né? Colocar a diferenciação de coach para mentoria. Mas tem muito coach que começa também a vender suas mentorias, começa a vender também seus coaches em grupo e começa também a aumentar o seu valor, ou seja, vai criando uma jornada aí e vai lotando a sua agenda. Quando ele começa a aumentar o valor, tem mais de 10 clientes, né? Ele vai chegando no patamar daquele coach agenda lotada. E para ele passar por isso, obviamente, ele precisa ter, como você mesmo falou, a mentalidade certa. E eu gosto muito, Jorge, quando você falou da mentalidade certa, é bacana trazer isso aí, porque eu acho que é o primeiro passo. O primeiro passo para o coach ele ter a agenda lotada é ele ter de fato essa mentalidade certa, que é estar sempre querendo aprender algo novo. Alguns coaches, infelizmente, vivem numa zona de conforto. Sim. Eles aprenderam a metodologia, eles aprenderam através ali da formação, e vive numa zona de conforto. Pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que você conheceu alguns coaches que tinham um potencial gigante, um potencial enorme, mas eles não queriam aprender algo novo, eles ficaram ali apenas naquele quadrado e simplesmente não conseguiram evoluir. Fala um pouco sobre isso. É interessante isso, porque assim, nas formações que eu ministro, né, formação em coach, eu já vejo ali naquela sala as pessoas que vão se destacar ou não no primeiro dia, tá? Porque é uma mentalidade, quando a pessoa está ouvindo ali o formação, está participando de formação em coach, aquela pessoa está vendo assim, como eu vou fazer isso com o meu cliente? Como eu vou fazer isso com o meu cliente? E a mentalidade certa é, primeiro a pessoa vai passar pelo próprio processo de coaching, né? Pela própria transformação, trabalhando a sua mentalidade. Imagina só, você uma vida inteira trazendo informações, crenças e você passa por um processo somente cognitivo, você não tem transformação. E é um dos maiores erros, como o Rafael trouxe aqui agora, é sobre a mentalidade. Você tem que passar pelo processo, você olhar diferente, porque
Coach não é para todo mundo. É verdade. Coach é um prêmio, coach é um processo caro, é para quem quer e pode, não para qualquer pessoa. Infelizmente, muitas pessoas precisam, mas não podem pagar, né? Então, a mentalidade certa é um dos erros, assim, né? Que a pessoa passa somente cognitivamente pelo processo de coach ali, né? Pela formação. E isso é ali naquela arena, ali na própria formação que já começa a diferenciar os coaches que vão fazer e trazer resultados dos coaches que vão só fazer pro bono. E essa questão do coach que faz só pro bono, eu acredito que existe um mecanismo por trás, até o próprio Paulo, ele fala isso muito no método CIS, nos treinamentos, que é aquele mecanismo de livro, vídeo, curso, mentores. Livro, vídeo, curso, mentores. Cara, eu acho que o coach ele tem que ter um coach, mas também eu acho que o coach ele precisa também ter um mentor, porque o coach ele vai fazer perguntas, né? E o mentor ele vai dizer, vai para a direita, vai para a esquerda, mas ele não pode nunca deixar de parar de estudar, ou seja, tem que ter novos livros, novos vídeos, novos cursos, e assim, eu coloco a mão no fogo, sem brincadeira, coloco a mão no fogo, aquele coach que ele tá nesse processo de mecanismo que eu te falei agora, num processo de imersão, livro, vídeo, curso, e faz coach com outro coach e tem mentores, cara, esse cara não tem como dar errado. Não tem. Não tem como dar errado, né? A história já mostra isso. Os coaches que estão tendo sucesso, eles estão seguindo exatamente esse mecanismo que de fato é a mentalidade certa, é aquilo aprender algo novo através de livro, vídeo, curso, ter um coach para destravar aí com algumas perguntas e ter um mentor para dizer, vai para a direita, vai para a esquerda. É isso, Jorge? É, exatamente. Digo assim, você que está ouvindo aqui a gente, né, quando nós falamos de mentalidade, nós acreditamos que você é um coach formado. Então, quando você fala aqui de mentalidade, quando eu falo de mentalidade, é uma mentalidade, sim, de possibilidades, de você poder lotar a sua agenda, mas também uma mentalidade business, uma mentalidade de dinheiro, uma mentalidade também de contribuição para o seu cliente. Então, são vários que eu chamo de drives, né? Mentalidade drives que você tem que instalar. Então, a pessoa que atende, Gal, uma pessoa de 3 mil é diferente, né? Um processo de 3 mil reais, 10 a 12 sessões, é diferente de uma pessoa que atende um processo de 40 mil, 10 sessões. Hoje o meu processo é de 40 mil reais. É um drive totalmente diferente de como eu comecei lá atrás, em 2013, fazendo o processo de 3 mil reais. Logicamente, naquele dia, eu vendi o meu primeiro processo de coach, 3 mil reais. Uau, bacana! E agora? Vamos falar sobre isso? Como é que foi esse primeiro processo? Você lembra como se fosse hoje essa venda do teu primeiro processo de coach? Como é que foi? Como é que você chegou nesse cliente? Pode falar um pouco mais sobre isso? Posso sim, ó. Então, acho bem interessante essa pergunta aí, Gal, né? A gente pode trazer isso aí, depois eu vou fazer uma pergunta boa pra você, viu? Opa, vamos Deu lá. aqui já. Ó, lembrando que o Geo já me chamou de Rafael, de Gal. Pode me chamar de Gal, tá? Fica à vontade. Tá beleza? bom. Beleza. Tá certo. Então, assim, como é que eu fiz para fazer a minha primeira venda de coaching pago, né? Fazer o primeiro coach pagante, né? A primeira coisa que eu fiz foi ficar perito em 10 ferramentas, tá? E isso me deu confiança para poder vender um processo de coaching, porque eu fiquei doido para aplicar as ferramentas, porque eu sabia já que eu era bom em aplicar ferramentas. E assim, a primeira pessoa que eu fiz o processo de coaching, eu fiz uma pessoa, digamos assim, que não tinha muito network. Mas eu aprendi ali tudo, mas a segunda, bem, essa pessoa não vai ter ninguém para indicar. Então a segunda, eu peguei uma pessoa que tem uma boa rede de relacionamento. E eu fiz aquele negócio. E essa pessoa me indicou para uma pessoa que teve a possibilidade de pagar aquele processo de 3 mil reais. Né? E depois, quando essa pessoa fez aquele processo de 3 mil reais, adivinha o que é que eu fiz no final? E não só no final, fui colhendo a cada sessão a transformação, mas a indicação pós-processo. Né? E isso fez eu lotar a agenda de coaching. Então, um posicionamento, mas também esse gatilho, né? Esse insight de você ficar plantando a transformação sempre. Né? Porque assim, olha, aí vem a pergunta que eu quero trazer. Né? O que é que vem primeiro ali, né, pra gente? Você precisa aumentar o preço de coaching para poder ter clientes, ou você precisa se posicionar para ter novos clientes de coaching, né? Que bacana essa pergunta. Olha só, eu acredito muito na questão do posicionamento. Acredito que o maior erro de grandes coaches que se formaram recentemente e que eles não conseguem lotar a sua agenda, tem um ponto aí que é a questão do posicionamento. Ou seja, esse coach ele é genérico. Ele sai da formação, Jorge, e aí o que acontece?
pô, sou coach, sou integral sistêmico. Legal, já tá algo específico. Mas ele não foca em nenhuma área, ele não foca em nenhum nicho. E eu acho que esse é o maior erro, porque aonde você foca, você expande. Essa é uma frase bem clichê, né? Mas o que acontece? Cara, se você decidiu que vai ser o coach business, coach integral sistêmico business, ou quais são os livros, os vídeos, os cursos, os treinamentos, os mentores que você vai seguir dessa área de business, cara, isso vai te dar um background que você vai conseguir aumentar a tua percepção de valor. Cara, é igual no mercado do dia a dia, assim, ó, nutricionista, né? Tanto eu como você, nós temos nutricionistas, beleza. Só que se a gente for para um nutricionista genérico, a gente vai pagar R$150. Beleza, é o padrão, o cara se formou ali, nutricionista genérico cobra R$150. Só que aí, se eu quiser ir para um nutricionista onde ele tem uma especialidade em hipertrofia, eu estou disposto a pagar R$350 para esse nutricionista. Se eu estou querendo ir para um nutricionista que ainda é mais específico, que é hipertrofia com dieta low carb, talvez eu tenha vontade de ir para esse nutricionista e pagar até R$500 por ele. Ou seja, tudo é uma percepção de valor de posicionamento. E eu vejo que o maior erro clássico hoje dos coaches é querer copiar outros coaches. Eles querem copiar outros coaches, eles não criam posicionamento, eles não fazem uma ferramenta de background, de entender o que foi bom no passado e trazer isso pro mercado de coach, sabe? E eu vejo esse erro, de fato, ele acontecendo. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito muito que ele pode aumentar o valor se ele tiver um bom posicionamento. Bacana. Se ele tiver um bom posicionamento, ele consegue aumentar o valor dele e tem uma percepção de valor aonde o cliente vai conseguir enxergar, visualizar que aquele coach pode ajudar porque ele é um perito naquela área. Pronto, olha, perito naquela área, né? Já pegando o gancho aqui que o Gal trouxe, muitos coaches não têm agenda lotada porque eles querem vender coach. Mas na verdade não precisa vender coach. A pessoa não quer comprar coach. A pessoa se acorda de manhã e fala assim, rapaz, eu tô com vontade de comprar coach. Não. A pessoa tá com vontade de emagrecer, a pessoa tá com vontade de enriquecer, resolver um problema, restaurar um relacionamento, criar uma nova empresa, criar novos serviços. E olha que bacana, olha que você tá falando aí, já tá dando um direcionamento para o próprio coach. Você pode ser um coach focado em restaurar relacionamentos. Ou seja, você é um coach em resolver um problema específico. Talvez você pode ser um coach financeiro com foco em organizar a vida financeira. O teu objetivo como coach é só organizar a vida financeira, que é uma dor da outra pessoa. E às vezes, o que acontece? O coach, desculpa te cortar, tá? Mas eu achei que foi pertinente você falar isso, mas você pode me cortar também, fica à vontade. Tá bom. Eu achei que é pertinente porque é fácil criar esse posicionamento quando você descobre o problema que você resolve. Sim. Agora, assim, quando a pessoa vai falar assim, Jorge, como é que você faz para vender coaching de 40 mil pelo Instagram, 30 mil pelo Instagram? Né? Como é que você faz para vender no Instagram um alto ticket? A primeira coisa que eu respondo, né, para aquela pessoa é assim, que sair daquela mentalidade que é um alto ticket. Porque para o meu cliente, aquele alto ticket não é aquele alto ticket. Porque eu me posicionei, né, como o Rafael trouxe, e também eu falei o valor daquele, 30 mil. Para aquela pessoa, para o meu cliente ideal, aquele valor não é tão alto assim. Deixa eu explicar aqui como é que a gente pode trazer isso. Você é um excelente mestre de capoeira. Aí você se formou em coach também. Agora eu vou ensinar agora como o capoeirista vai fazer um processo e vai reformular a sua roda de capoeira. O cara não quer isso. O cara adora ficar na rede de capoeira dele e tal. Ele não vai investir 5 mil reais para você. Então a ideia aqui que eu quero trazer para você é o posicionamento para o seu cliente. A pergunta que eu quero deixar aqui como um coach agora para você que está ouvindo é: qual é o cliente que você vai fazer os seus próximos 100 mil reais? Olha que bacana. E olha o que o Jorge falou. Tem uma perguntinha, sabe, para você poder ancorar. A gente está saindo até um pouco do tema, mas acho que é pertinente falar sobre isso. Que aqui você vai começar a anotar vários insights do que a gente vai falar, a gente está pensando e vai falando, tá? A gente vai lotar a agenda. Tudo isso aqui ajuda para lotar a agenda, é verdade. Mas olha só,
Vamos imaginar que você é um coach que restaura relacionamento. E por que você restaura relacionamento? Porque você teve um background com problemas de relacionamento passado, você aplicou as ferramentas, você meio que se tornou perito, você tem uma história para contar sobre isso. Legal, bacana. E aí você conseguiu restaurar o seu próprio relacionamento, coach. Massa. E aí depois você fez o coach para entender o que de fato aconteceu, né? Você conseguiu entender que o problema estava em você e que você precisava mudar e que você hoje consegue ajudar outras pessoas dessa forma. Quando alguém chegar para ti e falar assim, ó, poxa, quanto custa o teu processo de coach? Pode ser no direct, pode ser pessoalmente. Sabe como é que você ancora o valor? Você vai perguntar assim, olha, eu vou te devolver com uma outra pergunta. Se você tivesse que tangibilizar um valor para restaurar, eu sei o teu problema, eu sei que você está com um problema no seu relacionamento. A gente já conversou sobre isso. Então, se você tivesse que tangibilizar um valor agora, nesse momento, para restaurar o relacionamento com seu marido, qual seria esse valor? Tangibiliza aí para mim. Coloca um valor aí. Quanto é que seria esse valor? Você acha que a pessoa vai colocar 10 mil reais, Jorge? Não, né? Não. Você acha que a pessoa vai colocar 100 mil reais? É a família dela. De 100 É a pra pessoa que cima. ela mais ama. É. Se ela tivesse que tangibilizar um valor real que ela poderia pagar. Então, olha que interessante. Ela vai colocar um valor alto, não é verdade? Mas só que você responde, ela já, na mente dela, ela já ancorou que aquele valor alto resolve o problema dela e ela estaria disposta a pagar. Vou imaginar que ela colocou lá que ela pode pagar 200 mil reais para restaurar a família, o relacionamento, o esposo, e ela pode pagar esses 200 mil reais, estou dando um exemplo. Mas imaginar que ela colocou 50 mil, estou dando um exemplo também. Sim. Colocou 50 mil, poxa, pagaria agora esse dinheiro do que eu tenho no banco, 50 mil reais para restaurar esse relacionamento, porque é o homem da minha vida, é o pai dos meus filhos. Legal, bacana. O que você tem que responder depois? Na mente daquele cliente, já está o valor lá, ó, de 50, 200 mil reais. O que você tem que ir agora? Fica tranquila, amiga. Você não vai precisar pagar 50 mil reais para restaurar seu relacionamento. Você não vai precisar pagar nem metade disso. Olha, eu vou fazer aqui um preço especial para você e a gente vai trabalhar durante 12 semanas para que você tenha um estado de consciência e você tenha todas as ferramentas para restaurar, se você quiser, o seu relacionamento. E aí você coloca o seu preço, 5, 10, 15 mil reais. Perceba, o cliente ancorou na mente dele o preço. Olha como é interessante. E aí você facilita, e aí dessa forma o que acontece? Facilita o processo de fechamento. Uhum. Isso é uma das estratégias, né, que você ensina, né, que você traz, né, porque assim, um dos erros, né, que vamos trazer aqui no tema, né, para lotar a agenda de coaching é a pessoa não oferecer o processo de coaching. Uma forma de oferecer isso. Tem medo. Exatamente. E são os medos. Exato. Eu vejo que, George, a gente falou sobre a mentalidade certa e o segundo passo para você lotar a sua agenda é eliminar todos os medos. Uhum. Tem gente que tem medo de... então a gente, vamos só didaticamente, né? A gente está falando aqui sobre um tema chamado como lotar a sua agenda de coach. Mas, primeiro tema é você ter sua mentalidade certa. Segundo tema agora, a gente está trazendo os medos. Jorge citou aqui um dos medos que foi a questão de ter medo de vender. Ter medo de vender, ter medo de se posicionar, né? Então, assim, existem 5 passos ali para a gente estar falando de coach de agenda lotada, né? O primeiro passo é você ter a mentalidade certa. E o segundo passo é você eliminar os seus medos. Eliminar. Medo Exatamente. de se comparar com quem já está na arena há muito tempo, né? Se comparar quem já está lá no ápice, né? E você, nossa, quem sou eu? Não tenho um livro best-seller ainda, não tenho um cliente. Então, é um medo. Vai ter que vencer esses medos. E por isso que eu falei que a pessoa precisa passar pelo processo de coach, né? Para vencer o medo. E quais são os medos que a maioria das pessoas tem, né? A maioria dos coaches possuem. Primeiro medo, às vezes, é falar para a câmera. Sim. Às vezes na rede social a pessoa tem medo de falar para a câmera, medo de fazer um stories, medo de fazer uma live. E aí você acaba não aparecendo. Então o que acontece? Existe esse medo, e esse medo de fato ele é real, né? De você ter medo de falar para a câmera, é um medo. Eu não vou conseguir fechar com nenhum cliente, eu não vou conseguir talvez fazer uma sessão bem feita. O que mais? Quais são os outros medos? Medo de falar o preço do seu valor, do preço do coach, né? Porque assim,
Quando a gente falou da mentalidade, né? Uma das coisas é o medo de falar o próprio valor. Por isso que eu falei do drive financeiro. Tem que mudar o drive financeiro, né? Então, são medos também de não conseguir, você já falou, de não ter uma agenda lotada de clientes, não conseguir fechar processo. É um medo real, né? Sim. De não ter uma agenda lotada. Medo de falar em público, medo de falar para as câmeras. Eu tenho uma coisa para falar assim, para quem tem medo de falar para as câmeras. É só você mudar de carreira, porque se você for coach, você tem que falar para as câmeras sim. Legal, bacana. Isso é um bom direcionamento. Bom direcionamento. Ó, e assim, você provavelmente pode até comentar aqui e colocar quais são os seus medos, né? Você que é coach está nos escutando aqui agora, pode escrever aí quais são os seus medos. Mas esses são os principais, tá? Esses que a gente acabou de falar aí são os medos. Você tem que de fato eliminar os medos. Tem um forte. Fala aí. Tenho medo, que é assim, o que é que os meus familiares vão pensar? Caraca, esse é muito forte, irmão. Exatamente. Deixa eu falar assim, como é que a gente pode falar? Olha só, medo que os... Contextualiza esse medo aí. Vai. Tá bom. Muitas pessoas eu escuto assim, quando as pessoas... Vamos lá. Muitos coaches chegam para mim e falam, Jorge, olha, os meus familiares não estão acreditando que eu vou seguir minha carreira de coach, eu vou ter sucesso. Eles ficam falando que não vai dar certo, que é oba-oba, que todo mundo está fazendo isso, a pessoa não deu nada certo na vida e vai ser coach. Eu quero falar para você que no meio da palestra nós temos uma técnica de colocar um lençol branco mental em cima de uma pessoa que você apaga, né? Assim, aquela pessoa, e você faz a palestra para quem está querendo, né? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Os seus familiares não vão pagar a sua conta, a não ser que você mora na casa dos seus pais, né? O seu primo, o seu cunhado, o seu irmão não vai pagar a sua conta. Quem vai pagar os seus boletos é você, tá? Então a questão é, você acreditou na sua formação? Você teve a sua decisão? Você colocou bem, é isso que eu quero para minha vida? Eu quero ajudar muitas pessoas e ainda ganhar dinheiro? Então, bloqueie os seus familiares das suas redes sociais, porque a rede social ali eu vejo muito mais como uma forma de fazer network e ganhar dinheiro do que fazer um oba-oba e se relacionar com a família. Família é algo mais pessoal, algo mais físico, né? Então, esquece esse negócio de ficar com medo do que os seus familiares vão fazer e falar. Tem outro medo aí também, Jorge, que acabei de lembrar, que é o medo não é dos familiares, mas dos amigos. Quando você vira coach, né? Aí você começa a mudar o contágio social, você começa a mudar a forma como você se veste, você começa a falar algumas coisas meio estranhas e que aqueles teus amigos começam a não mais te reconhecer, né? Só que aí o que acontece? Você tá numa jornada de crescimento e aqueles teus amigos, eles meio que pararam no meio do caminho e eles querem te resgatar de volta. Vem pra cá, para de ser esse palhaço aí, para de falar isso. Eu escutei muito isso. Não é verdade? Não é verdade? Eu escutei. E aí você fica com medo da rejeição, porque aqueles caras eram teus melhores amigos, pô. Aqueles caras eram os teus melhores amigos. Ei, mas é o que o Jorge falou, eles não pagam as tuas contas. Eles não pagam as tuas contas. E aí o que acontece? Se eles não pagam as tuas contas, não dá ouvido, não dá ouvido. Às vezes esses teus amigos são pessoas que não conseguiram nada na vida e eles que estão dando a tua opinião do que tu deve fazer. Olha que interessante, você vai escutar às vezes. Já parou para pensar que às vezes você escuta opinião de pessoas que não foram nada na vida, que não são nada na vida, e às vezes você se agarra a isso? Então, esse medo você tem que eliminar de alguma forma, e eliminar é acabar com esse contágio social. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Acho que cabe muito bem eu falar aqui uma coisa agora, né? Que a gente... um coach agenda lotada precisa de 5 pontos. Né? A mentalidade certa, eliminar os medos, maestria em ferramentas. Peraí, calma, não fala tudo não. E vai falar cara, sobre não todos. Não fala tudo isso não, não entrega tudo não entrega tudo não, calma, senão a galera vai embora. É o loop aberto, deixa o loop aberto aí. Tá bom, então deixa o loop aberto. Tem mais 3 coisas que a gente vai falar aqui, então segura aí, tá bom. Isso, exatamente. Tá bom. Deixa esse loop aberto, senão a culpa é dele. Senão o pessoal vai embora. Não. Vai embora. Beleza. Então, Tá. assim, essa questão do contágio social talvez seja um tema até mesmo para um outro episódio do nosso podcast. Sim. Mas fica ligado aí que os teus melhores amigos talvez não sejam mais os teus melhores amigos, tá?
Show de bola. Então vamos pro terceiro passo, vai. Fala aí o terceiro passo. Tá. Qual seria o terceiro passo? Vai. Decisões, né? Você está ouvindo esse podcast aqui, tá? É um podcast que traz você insights para você tomar decisões, né? Então, um terceiro ponto, né, da agenda lotada: primeira, mentalidade certa; segunda, você eliminar os seus medos; e o terceiro ponto para você ter uma agenda lotada de clientes é você dominar as ferramentas certas. Jorge, isso vai me trazer mais clientes? Indiretamente vai. Por quê? Porque você vai ganhar segurança e você vai querer vender para entregar aquele produto e serviço que você já está com confiança de entregar, tá? Então é maestria na ferramenta, tá? Então o que eu sugiro para você? Você ficar expert em 5 ferramentas, tá, de coaching, e também depois você coloca mais 5 para você ficar com 10 no total. Tá? Porque muitas vezes, na prática do coaching, a pessoa planeja uma ferramenta e na hora H o cliente traz outra demanda e você tem que pegar ali na hora uma outra ferramenta para linkar com ele. E isso a gente trabalha a questão da crença da capacidade, né? Sim. Porque aí você acaba percebendo que você é capaz de transformar a vida da outra pessoa, é capaz de dar clareza para outra pessoa, é capaz de gerar uma transformação real. Então essa questão da perícia, que é a maestria nas ferramentas, é fundamental. Você tem que encarar isso como um negócio, você tem que encarar isso como um business, você tem que encarar isso como de fato o teu negócio. E para você ter um negócio que dá resultado, você vai precisar estudar, vai precisar se esforçar, vai ter persistência. Então não é só fazer e estudar uma vez uma ferramenta, não. É estar sempre revisando, é estar sempre vendo, né, o que você pode melhorar, é batendo papo com outros coaches, perguntando, cara, como é que você ministra essa ferramenta, como é que você entrega essa ferramenta, tem algum insight, tem alguma sacada, aconteceu alguma coisa que eu posso melhorar? É isso, Jorge? É exatamente isso aí, tá? Você praticar ação, né? Ação, você na ferramenta, como é que uma pessoa fica com maestria na ferramenta? Praticando, executando, né? A imersão em fazer. Como uma pessoa faz uma sessão vamos lá, tem a sessão de alinhamento que você deve fazer para fazer um fechamento de coaching. Como é que você vai ficar bom nisso? Com a estratégia e com a repetição disso. Eu fiz várias sessões gratuitas no começo, né, para fazer vendas, certo? Até mesmo uma sessão pro bono, eu fazia uma sessão para vender. E olha só, a gente vai falar sobre essa sessão de alinhamento, a sessão matadora, a sessão que algumas pessoas chamam de outros nomes e tudo mais. Eu acredito que vale a pena ter um episódio só sobre isso. Como é a sequência, o que a pessoa tem que fazer, passo a passo, para fazer aquela sessão, onde vai ser a sessão paga de fato, né? Aquela sessão onde o cliente ele vai te pagar de fato, né? Beleza, maestria nas ferramentas, perícia, anota aí, tá? Você tem que ser um perito nas ferramentas. Vamos pro quarto passo? Beleza, vamos lá. O quarto passo, e aí vem, que é o seu network intencional, tá? Você tem que ter, para ter uma agenda lotada de clientes, você não vai escolher ali um pro bono. Na verdade, o pro bono, para quem não conhece, é aquele cliente que você faz de forma gratuita. Acho que você fez a formação em coach e todas as formações falam sobre isso. E esse pro bono, você pode ter a pessoa que está precisando, mas também você pode ser assim, crescer e contribuir. Você pode ajudar uma pessoa que já tem uma audiência boa. E essa pessoa, você ajudando essa pessoa tendo transformação, ela vai indicar para outras pessoas com a rede social intencional, né? Com contágio social intencional. Olha, essa questão de network intencional, eu lembro muito bem, Jorge, quando eu ia para os eventos. A gente agora não está podendo ter aqueles eventos grandes, né, de 3 mil, 4 mil, 5 mil. Mas eu fui para muitos eventos ao longo de toda a minha jornada, desde 2011 eu frequento eventos. E aí... Qual é a sua idade, Gal? Tá de zoeira comigo, né? Tem a mesma idade que você, Jorge Soares, ok? ok. Mas deixa eu contar aqui sobre essa questão aqui dos eventos, né? Eu ia pro evento, olha como é que funcionava, e aí eu vou entrar nessa questão do network intencional. Eu ia pro evento para aprender, né? Então eu ia lá para aquele evento, eu ia para aprender. Até que um dia eu sentei do lado de uma pessoa e essa pessoa falou assim: Claudino, esse evento tá demais, né? Aí eu falei: tá muito bom, o conteúdo que eu tô aprendendo tá maravilhoso e tal. Não, Claudino, tá ótimo para fechar clientes. Eu tô saindo daqui com 50 mil reais. Aí eu: como assim? Tô saindo daqui com 50 mil reais. Como é que tu fez isso? Cara, eu sou intencional.
eu vou pro evento, eu já coloco uma meta. Ó, eu tenho que sair desse evento com 5 clientes, 10 mil reais. O que eu faço nesse evento? Eu assisto a palestra que eu gosto, legal. Mas nos intervalos eu vou para cima, eu vou fazer network. Eu sento todo dia, não no mesmo lugar, eu sento em locais diferentes para conversar com outras pessoas. No almoço, eu almoço com pessoas diferentes para conversar com outras pessoas. E eu só falo o problema que eu resolvo na mesa. Eu jogo o problema que eu resolvo na mesa. E aí, o que acontece? As pessoas vêm até mim e perguntam como é que eu poderia ajudá-las, porque também tem o mesmo problema. Ou seja, eu cheguei no evento e eu sei que a grande maioria das pessoas tem esse problema. E aí, eu jogo, a gente fala que é a semente, né? O seeding. Eu jogo o seeding, eu jogo a semente na conversa. E depois o cara vem no individual perguntar como é que eu posso ajudá-lo. E aí eu fecho, na hora, lá, ó, eu posso te ajudar dessa forma, tal, meu projeto é assim, ó, tô com uma agenda quase lotada, mas eu posso abrir uma exceção para ti. Então eu jogo a escassez, jogo a urgência. E aí, desde aquele dia, eu comecei a entender que todo evento que eu tinha que ir, eu tinha que ser intencional. Colocar uma meta antes e ser intencional. Então você, coach, que está aqui, comece a ser intencional. Essa intencionalidade que eu estou falando, ela pode ser no evento, mas ela também pode ser, às vezes, no almoço. Você vai fechar sua agenda? Massa. Quais são as pessoas que eu preciso almoçar na semana para fechar um processo de coaching individual? Beleza, não é almoço que eu quero, mas quais são, digamos, aquelas pessoas que estão na minha lista de contato, que eu tenho que talvez mandar um zap, que eu tenho que perguntar, e aí, como é que tá? Beleza? Tá tudo bem e tal? Cara, tem tantas possibilidades, você que é coach, né? De você ser intencional. Então, o que o Jorge acredita tá falando também tem a sua lista de network intencional. Isso, exatamente. Sua lista de network intencional, mas você que é coach, o que você precisa? Então, pegando esse gancho que o Gal trouxe aqui para você, nos eventos, se conectar. Todo evento agora que você for participar, você vai pagar aquela plateia mais cara. Opa, a plateia mais premium. A pessoa não vai no fundão. Não é só para você assistir o treinamento, é para você se relacionar com pessoas. Porque assim, eu vou falar uma coisa para você. Conhecimento por conhecimento tem muito, mas o network é ali, próximo. Então você precisa pagar, às vezes é 30%, 50%, 100% o valor do ticket. Você vai pagar mais caro para se tornar, porque você vai sentar do lado do seu cliente. Você fecha um cliente, você tem lucro no evento. Top demais, massa. Então vamos lá, só recapitulando. Primeiro tópico, mentalidade certa. Segundo tópico, eliminar todos os medos. Terceiro tópico, maestria nas ferramentas, perícia. Quarto tópico, para você ter uma agenda lotada, você criar uma lista de networking intencional. E aqui a gente deu algumas dicas, tem várias, tá certo? Pode fazer um podcast só sobre isso. Boa. E agora a gente vai pro quinto e último passo. Colher depoimentos. Colher depoimentos para você ter uma agenda lotada. O poder dos depoimentos. Muitas pessoas perguntam assim, qual é a melhor forma de colher um depoimento? Eu preciso fazer um e-mail, preciso fazer um protocolo, alguma coisa assim. Eu falo assim, de uma forma bem simples e prática. A melhor forma de você pedir depoimento é quando a pessoa tem um resultado, fica feliz e naquela hora você pede. Grava um vídeo para mim de 1 a 2 minutos, onde você fala o seu nome e fala como era antes e como era depois. Então a pessoa não precisa terminar o processo. Não. É isso que você está falando, né? Não. Às vezes numa quarta, quinta sessão, até mesmo na segunda sessão, as pessoas estão ali, nossa, teve uma transformação, decidi isso, falei te amo, eu aumentei a minha empresa, enfim, uma decisão que a pessoa sentiu felicidade, você sente o sentimento dela, naquela hora pede, grava um vídeo para mim de 1 a 2 minutos. Jorge, mas como? É presencial? Grava um áudio para a pessoa, pega o seu celular, fulano, achei bacana o seu resultado, que legal, estou muito feliz pelo seu resultado. Fala o seguinte, seria possível você gravar um depoimento para mim de 1 ou 2 minutos, né, para mais pessoas ficarem sabendo da sua transformação e poder ajudar mais pessoas? Pronto, dessa forma você pede o depoimento. Gravou o depoimento, o que faz depois? E aí
você pode o quê? Colocar isso em uma página de vendas, mas também você pode colocar no seu Instagram, no seu Facebook. Se a pessoa concordar em colocar o nome dela, você pode colocar com o nome dela e tudo, mas se a pessoa não concordar, deixa só o depoimento, mas tira o nome. E se for em vídeo, né, a pessoa já está querendo ali que você divulgue isso para o mundo. Então, é com você aí fazer isso aí. E olha que interessante, né? Quantas vezes você comprou um determinado produto ou adquiriu um determinado serviço porque você foi encantado, você assistiu um depoimento e falou assim, caramba, eu também quero isso. Caramba, eu também preciso disso. Então assim, perceba como o depoimento, ele é uma peça fundamental de prova social. Exatamente. Muitas pessoas, Gal, ficam esperando o depoimento espontâneo. Até vem, de certa forma. Mas se você não fizer intencionalidade, se não tiver intencionalidade, você vai ficar assim, tem um depoimento a cada um mês, ou então um ano, ou então nunca. Você tem que pedir depoimento. Dessa forma que eu falei para você, né? Top demais. Então, ó, fechando aqui as 5 etapas, né? Ter a mentalidade certa, a questão de eliminar os medos, a questão da maestria nas ferramentas. Aí tem a lista de network intencional e fechando com você colher depoimentos, tá? Show de bola, massa demais. Então você entendeu aí um passo a passo que você precisa seguir, ajustar e implementar na real, né? Você tem que implementar, você não pode só ficar aqui na teoria, tá? A gente quer te levar para essa implementação. A gente está chegando no final. E eu queria que você deixasse aqui um comentário, deixa aqui seu depoimento agora, né? Se você curtiu, se você gostou, se você tem algum insight, se você quer que a gente fale sobre um determinado assunto, se você está passando por alguma dificuldade e que a gente poderia te ajudar de alguma forma, lembrando que esse podcast é para fazer com que você lote a sua agenda e multiplique de fato as suas receitas, múltiplas formas de receita. E, inclusive, eu acredito que nos próximos episódios a gente pode falar um pouco sobre múltiplas formas de receita. Muito bom tema, hein? Muito bom tema, né? Beleza? Ó, se você quiser me seguir, eu tô com o meu Instagram, @RafaelGaldinoBR. @JorgeSoares_. E é isso aí. Um abraço e comenta aqui o que você achou e também os suas dúvidas e temas para os nossos próximos episódios. Show de bola, fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente.